Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Muitos colegas, muitos psicólogos, no exercício da sua função e quando estão em formação, quando vão fazendo novas leituras, já devem se ter deparado com o termo práticas baseadas na evidência. Aliás, cada vez que sai uma recomendação da Ordem dos Psicólogos, cada vez que se está em discussão, se entra em discussão sobre a eficácia, sobre aquilo que são as boas implementações de uma determinada abordagem ou um determinado modelo, geralmente o termo práticas baseadas na evidência costuma vir ao de cima. Mas no fundo, então, o que é que nós estamos a falar, a referir-nos quando lemos ou quando vemos o termo práticas baseadas na evidência? Bom, em primeiro lugar, as práticas baseadas na evidência são um meio para validar empiricamente modelos de intervenção, sejam eles abordagens, sejam eles modelos psicoterapêuticos, o que seja. O termo práticas baseadas na evidência não é um termo original da área da psicologia, muito pelo contrário, ele foi retirado do campo das ciências médicas e de outras ciências científicas, né? Ciências exatas ou outras, portanto, tudo aquilo que seja científico, e foi adaptado para a ciência psicológica, ou quando a psicologia se tornou uma ciência, quando ela começou a utilizar o método científico para validar as suas próprias intervenções. E o termo práticas baseadas na evidência foi adaptado pela APA, portanto pela Associação Psicológica Americana, com o propósito de definir aquilo que são as intervenções empiricamente validadas, ou aquelas intervenções que são validadas do ponto de vista científico, juntamente com o conhecimento clínico pré-existente e também com a devida adaptação e adequação cultural, portanto, a cada localização, a cada país. E, portanto, as práticas baseadas na evidência são isso. Como é que isto se atinge? Não é? Basicamente, constrói-se um modelo empírico, portanto, agarra-se numa teoria e constrói-se um modelo empírico, na altura ainda exploratório, algo que em termos teóricos possa eventualmente fazer sentido, e depois parte-se para a validação desse próprio modelo. E essa validação segue regras ou segue passos muito específicos. Primeiro, estas intervenções, para além de terem que ser sustentadas por uma perspectiva teórica válida, elas próprias também têm que ser estruturadas, ou seja, tem que haver uma standardização, uma manualização destas abordagens, exatamente para depois poderem ser replicadas e também depois no contexto experimental nós possamos observar que nós estamos a fazer exatamente a mesma coisa para todas as pessoas da mesma forma, de igual forma, portanto, standardização. Portanto, há que elaborar um modelo, um manual, há que elaborar fases dessa intervenção, há que standardizar as intervenções, ou seja, tudo aquilo que é dito, a forma como é dito, a forma como é realizado é igual, não é? Independente da pessoa que nós estamos aqui com que nós estamos à frente, não é? No contexto experimental, obviamente, e depois não é organizado aquilo que se chama um RCT, um Randomized Control Trial, ou seja, é criado um grupo de controle, também um grupo de espera e também o grupo
ao qual o grupo de participantes nós vamos realizar a nossa intervenção. Portanto, os resultados, basicamente, nós comparamos aquilo que é a nossa intervenção com a intervenção padrão, ou aquela cuja ciência já demonstra que tem mais a validação empírica. Pronto. E depois também temos o grupo de espera, obviamente, ou podemos ter um grupo de espera, e se os nossos resultados forem tão bons ou melhores do que as abordagens que estão mais do que validadas, e também, obviamente, para além do grupo de espera, né? Então pode-se considerar que esse modelo então está em validação empírica, é um modelo empiricamente validado. E, claro, depois uma outra forma de consolidar essa validação é na replicação desse modelo por outras equipas de investigação, por outros grupos de investigação, obterem resultados semelhantes àquilo que o primeiro grupo, obviamente, obteve. As práticas baseadas na evidência também ao longo dos tempos foram sujeitas a algumas críticas, especialmente no campo da psicologia. Em primeiro lugar, o objeto da nossa intervenção é o ser humano e, portanto, o ser humano é um objeto extremamente complexo, cujas múltiplas variáveis podem interferir dentro daquilo que é o seu funcionamento e aquilo que é o seu processo. Portanto, é impossível para nós controlar todas as variáveis, todos os fatores que influenciam a vida de alguém, quer seja do ponto de vista interno, quer seja do ponto de vista externo. E essa é uma das críticas, porque muitos dos modelos podem não estar devidamente adequados depois à prática clínica ou trabalho de campo, isto porque foram executados em contexto experimental. E, em contexto experimental, múltiplas variáveis são controladas. Por exemplo, como também deve ser, obviamente, o modelo só é validado para aquelas pessoas que nós sabemos que têm aquela questão. Exemplo, se eu quiser validar um modelo meu para a depressão, então o grupo de pessoas a qual eu vou testar o meu modelo, eu tenho que garantir que elas estão clinicamente deprimidas e que não estejam ansiosas, que não estejam com outros quadros. Portanto, à partida, é só validar para aquele quadro. Coisa que nós sabemos que na prática clínica, no ponto de vista do trabalho de campo, nós não conseguimos controlar todas essas variáveis, pelo menos da melhor forma como nós fazemos em termos experimentais. E depois nós sabemos que as características das pessoas diferem de pessoa para pessoa, portanto cada um é diferente nas suas características. Logo, a forma como eu me relaciono e como eu passo, como eu utilizo o modelo para cada pessoa deve ser adaptado às características do indivíduo. Portanto, o que passa por dizer algo que é standardizado, que é manualizado, é algo que eu tenho necessariamente que adaptar de pessoa para pessoa, porque eu não posso dizer as coisas da mesma forma para todas as pessoas, porque todas as pessoas são diferentes. Logo aí é também uma grande crítica que é realizada aos RCTs, portanto, as práticas baseadas na evidência, a questão da standardização. E depois, é importante, obviamente, termos um modelo de fases ao qual nos possamos guiar, no entanto, nós sabemos que em termos do trabalho de campo, as coisas não são tão lineares, ou seja, eu não aplico fase tal e passo à frente sem ser responsivo para com a pessoa, portanto, tudo isso é um trabalho dinâmico que leva o seu tempo. Outra crítica também é que geralmente estes processos ou estes RCTs têm um curto espaço de tempo, são intervenções breves, portanto entre 10 a 20 sessões, e nós sabemos que na prática clínica, no trabalho de campo, muitas das vezes precisamos de mais tempo.
Outra coisa que também tem sido criticada é que muitos dos modelos que têm que ser empiricamente validados são modelos mais breves e, portanto, têm outros interesses por trás, como, por exemplo, o apoio de seguradoras ou de outras pessoas do campo farmacêutico ou médico. Portanto, o que lhes interessa é a validação de metodologias breves. Não obstante, existe um grande grupo de modelos que são empiricamente validados para perturbações específicas. Se vocês consultarem, por exemplo, o site da APA, nomeadamente a divisão 12, se eu não me engano, Psicologia Clínica, vocês conseguem encontrar essa lista. Modelos que têm sido também atualizados ao longo dos anos e alguns permanecem lá, como por exemplo o modelo cognitivo-comportamental está lá quase desde a sua existência e é considerado o gold standard em termos de comparação com os modelos, portanto eles estão lá. Se isso nos ajuda-nos do ponto de vista em que são intervenções empiricamente validadas e, portanto, enquanto profissionais, enquanto bons profissionais e enquanto pessoas que trabalham dentro de uma área científica, estes são os modelos aos quais nós utilizamos, sabendo que existem estudos que comprovam a sua eficácia ou que pelo menos têm os seus resultados. Se isso nos impede de utilizar outras metodologias, daquelas que não são empiricamente validadas, mas que nós sabemos que resultam, não necessariamente. Isto é uma linha muito cinzenta, mas não gostaria de me alargar muito sobre este tema para não tornar o vídeo muito longo. Portanto, concluindo, é sempre bom os psicólogos irem atualizando daquilo que a investigação sugere que são abordagens empiricamente validadas, até porque a cada dia que passa, a cada semana que passa, a cada mês que passa, mais modelos são validados para perturbações específicas, o que acaba por ser mais ferramentas que nós podemos utilizar. Se gostaram deste vídeo, partilhem, subscrevam o canal, agradeço a todos estarem desse lado e o vosso apoio. Quanto a mim, eu despeço-me, vemo-nos no próximo vídeo.